Aleluia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos. A palavra do Senhor no. A senhora traz o celular para mim, por favor, para eu ficar olhando. Né? Malaquias. Malaquias capítulo 2, do verso 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado. Verso 3. Há uma coisa que vocês fazem. Enchem de lágrima o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Se a gente abrir o capítulo 1 agora, o verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O mesmo capítulo 1, agora a partir do verso 6 ao 9. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que o atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, eu fiz essa leitura um pouco extensa para a gente tentar ganhar contexto, para a gente ir só citando a parte que nós lemos, mas eu queria que a gente percebesse logo de início que essa carta, esse livro de Malaquias, ele, como a gente aprendeu e muito se fala de que esse livro é para os sacerdotes. Não, irmãos, ele é para o povo de Israel. No seu geral, você vai ver lá, no primeiro verso você vai ver lá, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Amém? Então, é evidente, irmão, nas escrituras que você vai ver boa parte, ou a maioria das palavras escritas aqui por Malaquias, sim, são direcionadas especificamente aos sacerdotes. Mas no contexto completo, a carta é para Israel. Amém? Então, quando a gente vai olhar todo o contexto, irmão, do livro de Malaquias,
a gente vai perceber, irmão, que se trata de culto. Em vários contextos, a gente sabe que existem os rituais da lei, né, mosaica, enfim, mas o livro, no seu contexto geral, é sobre o culto. Amém? Os irmãos concordam com isso? Então, na maioria das vezes, quando a gente vai usar o livro de Malaquias, a gente sempre usa para falar das ofertas, né, do dízimo. Né? Por quê, irmão? Porque o dízimo é culto, irmãos. Dízimo e oferta é culto, dízimo e oferta é adoração. Não é à toa que na nossa liturgia, o Israel acabou de recolher as ofertas e os irmãos que ofertaram estavam adorando. Então, quem oferta e quem dizima, sim, está adorando. A gente também adora a Deus com as nossas finanças, né? Então, dízimo é adoração. Amém? Até aí nós concordamos, né? Então, a gente pode até dizimar, irmãos, e isso ser adoração, mas isso não nos faz especial, sabe? Assim, no que diz um contexto espiritual. Apesar de haver uma grande confusão, várias falácias em cima desse texto, acerca do dízimo e das ofertas, e pelo mau testemunho até mesmo dos irmãos, né, eles encontram base para isso. Porque assim, ó, uma pessoa, irmãos, ela pode ser mentirosa, ela pode ser avarenta, ela pode roubar, ela pode ser adúltera, contudo dizimar. E isso não muda nada o contexto do que ela é, irmãos. Não traz nenhum princípio de benefício com relação à sua santificação. É tanto que pessoas usam o princípio da oferta e do dízimo para cobrar coisas a Deus. Elas não admitem certos tipos de coisas na vida dela, porque elas julgam. Não aceito isso na minha vida, não, eu sou dizimista. O cabo é infiel, é inconstante, né? É avarento, é desorganizado. No fim, ele não aceita sofrer certas coisas porque ele dizima. Isso não quer dizer nada, né? Dízimo é adoração, mas isso não quer dizer que você é um adorador por dizimar. Amém? Sugere abrir no verso 3 para a gente. Capítulo 3, perdão. Capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda, entendam, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, a palavra de tragam os dízimos, a gente já percebe que aqui se trata da nação de Israel, né? Já não é mais sobre os sacerdotes, aquele princípio, aquela base que muitos estudam dizendo que o livro de Malaquias é só sobre os sacerdotes, né? Querendo, como é que se diz? Minimizar a questão da doutrina do dízimo e das ofertas. Eles dizem que não, é só sobre os sacerdotes, é só sobre eles lá, não tem nada a ver mais com a igreja. Então, nesse texto a gente vê que Deus adverte a nação. Amém? Então, quem conhece, irmãos, o sacerdócio levítico, a gente sabe que os levitas, eles não tiveram parte na herança, na divisão das terras de Israel, né? Então, a herança deles foi o quê? Foi servir ao Senhor. Deus disse: eu sou a tua herança, tu vai me servir. Então, eles não tiveram terras, irmãos, então eles não cultivavam, eles não plantavam. Então, os levitas em si, eles não tinham posses, grandes posses,
Por quê? Porque o ofício deles estava totalmente direcionado ao serviço na casa do Senhor. Então eles eram como a expressão que a gente diz hoje, eles eram obreiros itinerantes, eles trabalhavam na obra e para a obra, e eles viviam da obra, né? Quando lá no texto que a gente leu diz assim, ó, tragam o dízimo e as ofertas para que haja alimento na minha casa. Esse alimento era para quem? Era para os anjos comerem? Não, irmãos, era para os sacerdotes, porque eles recebiam daquilo que era ofertado. Então, tudo que era ofertado, uma parte ia para o sacrifício, outra parte era distribuída entre os próprios sacerdotes. Os irmãos entendem isso? Que nem tudo, irmãos, que era ofertado, o pessoal pensa que era ofertado e ele ia para o fogo e se acabava. Eu disse, não, irmão, uma parte ia para os sacerdotes. Eles viviam daquelas ofertas. Então, toda oferta que estava lá, era dada uma parte, Deus recebia, e aquela parte Deus dava para os levitas, né? Era um cuidado de Deus sobre aquele povo específico. Então, essa galera, irmãos, que não estava levando o dízimo ao templo, são os mesmos daqueles que nós fizemos a leitura no início. Acho que é no capítulo 2, acho no verso 11, que fala de Judá, que Deus diz, ó, aconteceu coisa horrenda, o povo de Judá está casando com estrangeira, com mulheres que adoram outros deuses. Em seguida você vai ver que até os próprios sacerdotes, irmãos, estavam abandonando as suas esposas. Eles estavam quebrando a aliança, estavam se casando novamente e se casando com mulheres estrangeiras. A gente vê que o povo que não trazia o dízimo era um povo que Deus sabia que eles tinham em seu rebanho um cordeiro sem defeito e sem mácula, e ele escolhia o doente para ofertar ao Senhor. Entendeu? Então, dentro dessa bagunça, irmão, dentro desse funaré, como diz a irmã Sandra, né? Quem estava à frente dessa bagunça toda eram os sacerdotes, irmãos. Porque eles eram que recebiam as ofertas. Os princípios regulamentares ali do culto cabiam aos sacerdotes direcionar, instruir o povo. Mas a gente vê que eles, assim como o povo de Israel, também estavam desviados. Os próprios sacerdotes, eles não tinham zelo, eles que recebiam esses animais doentes. Entendam que parte da oferta era para eles, irmãos. E eles não estavam nem aí. É eles que recebiam esses animais doentes, coxos. Mas na realidade eles não estavam preocupados com o zelo do Senhor. Eles estavam preocupados naquilo que eles iriam receber, né? Então, no capítulo 1, no verso 6, a gente lê que Deus ali ele está cobrando honra do povo. Só, se eu sou o pai e vocês são os filhos, onde é que está a minha honra? No verso 7, o sacerdote já se comporta ali, se faz de doido, né? Em que nós temos te desonrado, Senhor. Em que nós temos enganado, de que forma nós temos nos procedido errado diante da tua presença. Aí, a gente vai ver ali ainda no verso 7, na parte B do verso, ele diz assim, ó, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, o nosso Deus é aquele que sonda todos os corações, né? Diante de Deus não há nada oculto, não há nada escondido, não há nada a ser reconhecido diante de Deus. Na escuridão assim, dos nossos sentimentos, irmãos, né? A gente, até nós mesmos, o próprio homem, na sua maldade, às vezes ele é incapaz, muitas das vezes, de perceber que é mal. Às vezes o homem cometendo um pecado, às vezes ele não percebe que está cometendo pecado. Em contrapartida também tem aqueles que sabem que é pecado e mesmo assim fazem.
né? Irmãos, quando os próprios sacerdotes, eles dizem entre si, a mesa do Senhor é desprezível, né? Irmão, eu sou levado a pensar que esses homens, eles não eram inocentes, com respeito disso, de que eles não sabiam o que estavam pensando e o que estavam sentindo. Porque, irmãos, esse tipo de pensamento que leva a pessoa a chegar a essa conclusão, dizer que a mesa do Senhor é desprezível, que o culto é chato, que o culto é irrelevante, que o culto não muda em nada a minha vida, que o culto não agrega, né? O culto em si não traz frutos para a minha vida. Era isso que o sacerdote estava dizendo. Quando uma pessoa chega a esse nível, meu irmão, é porque está num alto nível de depravação mental e espiritual já. Então essa era a condição dos sacerdotes. A gente sabe que no que se diz respeito ao culto, aos rituais, a gente sabe, lendo a palavra, que Deus era muito zeloso. Deus era zeloso. Se você acendesse o fogo que não era para acender, Deus lá e matava. Você tem noção do zelo que Deus tinha com relação ao culto, né? E aqueles homens que estavam lá, irmão, aqueles sacerdotes, eles não estavam lá, irmão, por acaso. Eles não estavam lá sem conhecimento. Eles não estavam lá sem instruções. Eles não estavam servindo a Deus sem conhecer quem era Deus. Eles não estavam no altar do Senhor cumprindo os ritos sem conhecer a própria palavra de Deus. É impossível um sacerdote ir para o altar, ter noção do que é oferta, administrar tudo aquilo sem conhecer a lei do Senhor. Então, no mínimo, eles eram instruídos. Então, a gente vai ver, irmãos, que era realmente desprezo, era descaso, era falta de temor. Não com o serviço, irmão, mas com o próprio Deus. Baseado nesse contexto, irmãos, a gente pode até fazer algumas perguntas. A gente pode se perguntar como é que um crente, ou se a gente quiser aprofundar mais, como é que um obreiro chega a essa condição, irmão, de dizer que a mesa do Senhor é desprezível? O que é necessário para um crente dizer que o culto é ruim? Dizer que cultuar a Deus não é tão bom assim? O que é que acontece espiritualmente? O que é que acontece no coração de uma pessoa que já recebeu da graça, que já recebeu do consolo do Espírito Santo, chegar e dizer que o culto não é bom? O negócio está feio, não está, irmãos? Irmãos, a gente sofre tanto no nosso psicológico, as coisas que a gente vive no nosso dia, que é impossível que a gente algum dia não tenha passado por aquelas portas ali fadigado, cansado, até mesmo não querendo nem vir para o culto, irmão. Porque a gente vive as coisas, a gente vive aflições. A gente sofre, a vida em si, ela faz a gente sofrer. Sabe? E às vezes a gente não quer vir para o culto, irmão, está cansado. Mas com tudo isso não anula a fé, a gente não está desprezando o culto, é porque existem condições sobre nós. Mas tem horas, irmãos, que a gente sofre esses ataques de não vir para o culto porque não tem interesse. Você conhece algum crente que não vem para o culto porque descobriu que era o pregador? Às vezes tem gente que vem para o culto só por causa da oportunidade, né, irmão? Isso é tão feio. Isso é tão feio, tão feio, tão feio. Mas tem crente, irmão, que vem para o culto com desgosto. Tem crente que vem para o culto reclamando, dizendo que o culto é chato ou o culto foi chato. Todas as vezes que
que um crente ele não tem prazer, irmãos, no culto. Será que foi por causa da liturgia? Será que é por causa da oração? Será que é por causa do louvor? Será que é por causa da pregação? Ou será que um crente não gosta do culto, irmãos, por causa de uma vida desregrada na presença do Senhor? Irmãos, pelo o que a gente leu no livro de Malaquias, a gente viu que os sacerdotes, eles sim influenciaram o povo cada vez mais a não honrar ao Senhor. Existe o campo sim da influência. Entendeu? Existe essa questão da influência. Porém, irmãos, ninguém fique isento da sua responsabilidade de buscar o Senhor. Mas sim, irmão, se o negócio estiver desandado, se o negócio estiver desorganizado, se o negócio perder o temor, se for do jeito que o povo quer, se for esse negócio, né, meia boca, sim, irmãos, o povo vai perder o prazer. O povo não vai querer. Era o que acontecia lá naquela época. Como é que um sacerdote, sem temor a Deus, vai cobrar do povo temor a Deus? Como é que um crente todo desmantelado vai influenciar o povo a viver em santidade? Como é que uma pessoa que não ama a Deus vai influenciar outra pessoa a amar a Deus? Eu já estou aqui, irmãos, tem alguns anos, e eu tenho visto tanta coisa, eu já vi tanta gente cair, irmão, mesmo, cair, às vezes até de forma escandalosa, sabe? E eu sei que muitas dessas coisas os irmãos não têm nem conhecimento, e glória a Deus por isso. Para preservar a consciência dos irmãos, que às vezes acontecem coisas tão horrendas, irmão, no meio do povo de Deus, mas ao percebermos os fatos em si, todos eles tinham uma característica, irmãos, que eram: todo crente que se desvia de forma escandalosa, antes de cair, né, o cara muda de pensamento, irmão. Ele pensa diferente. Você pode prestar atenção que o cara que ele se torna um juiz da igreja, que ele se torna um crítico, que ninguém presta, você pode esperar que já acontece algo ruim, irmãos, no nosso meio. Então, tem pessoas que elas vão mudando o seu jeito de pensar, irmão, o seu jeito de se comportar. E uma coisa primordial entre eles é que a primeira coisa que eles fazem é desprezar a igreja. Eles desprezam a igreja, o propósito da igreja, o que a igreja faz, o que a igreja é, o que a igreja representa. Aí começa a desqualificar um, desqualificar outro. Aí começa, irmão, o juízo. Aquela coisa que a gente sabe, quando o crente começa a abrir a boca para dizer que os fulanos não prestam, né? Você pode ver que o problema é nele, né? Então, a maioria, irmãos, que eu vi se desviando, que eu vi fazendo escândalo, começou assim, desprezando a igreja, desprezando momentos como esse que a gente está vivendo agora. Então, resumindo a história, né? A igreja não prestava, a igreja era o réu e eles eram os juízes. Nos pensamentos que eles tinham, gente, eles iam sempre pensando daquela forma de que a teologia ela chama de liberalismo teológico, né? E liberalismo não é, o pessoal pensa que é liberado, tudo é liberado. Não tem nada a ver com isso não. O liberalismo teológico a proposta dele é dar uma possibilidade de interpretar as escrituras de outra forma. Mas é sempre assim, irmão, com ela fechada, que é só pensamento. O liberalismo teológico ele não interpreta a Bíblia com ela aberta, é com ela fechada. Então ele lê um texto, fecha a Bíblia e arrochinou. Um conhecido que sempre fez isso foi o Caio Fábio, né?
Caio Fábio, ele usou uma expressão dizendo que Jesus é minha chave hermenêutica. A gente olha assim, enche os olhos. Aí que massa. Não, Jesus é a base de tudo. Eu tenho que encontrar Jesus em tudo. Mas ele vê, Jesus, uma passagem, Deus mandou matar fulano de tal. Isso aí não é Jesus, não. Isso aí não é nem escritura, não. É só um texto histórico, mas não é palavra de Deus. Por quê? Porque não bate com o Jesus que ele acredita. Né? A gente vê o Ed Reinei, né? O que ficou famoso por aquele que disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Por quê? Porque ele viu a questão dos homossexuais, queria uma solução para aquilo e não encontrava na Bíblia. Ele fechou a Bíblia e diz, ela precisa ser atualizada. Por quê? Porque não encaixava uma prática de pecado de jeito nenhum. Então ele pegou e disse, a Bíblia precisa ser atualizada. Esses dias eu estava assistindo um debate com Vitor Azevedo. Perguntaram a ele sobre o texto de Ananias e Safira. Não, ofertou lá e mentiu e tal. O Espírito Santo falou lá, por que tu mentiu a Deus? Puf, morreu. Ele disse, não, eu tenho um sofro com esse texto aí. Não, por quê? Porque como é que eu posso acreditar que o Jesus que ama, que o Jesus que quer salvar, matou alguém por causa de um pecado? Esse não é o Jesus. É tanto, irmãos, que o liberalismo teológico, ele diz que esse texto ele foi embutido nas Escrituras, ele nem é real. Porque eles não acreditam nisso. O Jesus da teologia liberal, eles não é capaz de fazer isso. Então, aquele texto lá para eles é mesmo que nulo. Irmãos, tem um agora que ele é super famoso. Até candidato à presidência da República esse homem é. O nome dele é Pablo Marçal. Esse dia o José mandou um vídeo dele para mim. Ele estava dizendo assim, esse negócio de igreja aí, quem inventou foi nós, isso é coisa nossa. Jesus não criou igreja. Jesus disse que a gente tinha que pegar o que ele ensinou a gente, amar uns aos outros e ensinar o povo o que ele nos ensinou. Esse negócio de igreja aí é invenção nossa. Esse meu Deus. Esse princípio de teologia, o pastor até falou domingo agora, né? Os desigrejados, né? Eles usam essa base, irmãos. Mas a gente precisa entender, igreja, que, o que é nova aliança, o que é antiga aliança. A gente tem que entender que a nova aliança, o Novo Testamento, ele parte depois da morte, ressurreição e descida do Espírito Santo, irmãos. A partir daí, a partir de, de Atos 2, vamos dizer assim, no contexto histórico, que começa a nova aliança. É ali onde se cumpre o que Jesus falou. Porque até então, irmãos, até os próprios apóstolos não entendiam nada. Então precisou do Espírito Santo. E a gente precisa entender uma coisa, A revelação de Deus, ela é completa. Amém? Porém, ela é gradativa, irmãos. A humanidade não entende as coisas de Deus de assim, povo. Até os próprios sacrifícios, eles apontavam para Cristo. O cordeiro sem mácula é o próprio Cristo. Então, essa questão da igreja justamente é o povo escolhido dentro de outro povo que Deus falou nas Escrituras. Então, desceu o Espírito Santo, meu irmão. Os crentes foram batizados, eles profetizavam, eles tinham um dom de maravilhas, né? E ali foi quando começou na igreja. A igreja cresceu. O que foi que aconteceu? Vixe, tem necessidade de levantar-se diáconos. Por quê? Porque a igreja está crescendo, né? Os irmãos desprezam o que aconteceu em Atos. Ele diz que é coisa de homem, né? Precisou levantar-se diáconos. Aí de repente o Espírito Santo, não, separa para mim Paulo e Barnabé. Aí vai, aí chega lá, Paulo, por direção de Deus, não, precisamos levantar presbíteros em cada congregação. Aí a igreja vai se construindo, irmãos. E a base do evangelho é a lei e a doutrina dos apóstolos. Ela se completa aí. Então, se a gente desprezar a igreja, irmãos, a gente despreza boa parte das Escrituras. Então, esses crentes atuais que desprezam a igreja, eles têm que pegar o livro de Apocalipse e rasgar pelo menos a metade, né? Porque tudo ali
Está levantado ali pastores e líderes e as condições de cada um. E tudo dá problema, irmão. Tudo dá problema. Mas, porém, é o plano de Deus, é o propósito de Deus. A igreja é a vontade do Senhor. Existe o plano do Senhor, tudo está dentro da igreja. E a força da igreja, irmão, o movimento da igreja, começa no culto. É no culto. O culto, ele é didático, irmãos. A gente aprende, a gente está recitando... A gente está cantando e está aprendendo da palavra, né? A gente está cantando, a senhora estava cantando e estava lembrando de algumas passagens bíblicas. Por quê? Porque o culto é didático, irmão. A gente vai e o Espírito Santo vai cuidando da gente. Até que no nosso culto, para alguns é serviço. A gente trabalha, uns sentam, mas outros trabalham, mas ninguém está isento, irmãos. Por mais que a cabeça da gente no culto esteja ali trabalhando direto, o Espírito Santo sempre nos alcança, irmão. Sempre está ali nos ensinando, está sempre nos alcançando. De alguma forma, Deus está sempre cuidando da gente. Entendeu? Ninguém fica isento disso, a não ser que o próprio coração do crente esteja endurecido para esse ensino. A gente só não é alcançado por essa graça, por essa dádiva, se nós mesmos desprezarmos. Se nós desprezarmos esse momento, irmãos, a gente não vai ter parte na mesa. Se a gente despreza a mesa, aquilo que está exposto, irmãos, a gente também vai ser colocado de fora. Deus não vai entrar em crise, irmão, se você não quer nada com Ele. A gente às vezes fica confuso, né, com isso. Mas se você escolher viver sem Jesus, se você escolher não querer os princípios de Jesus, azar o nosso, né? Quem perde é nós. Entendeu? Mas a igreja em si, irmão, a revelação do que é a igreja, ela é gradativa para nós. E ela é gradativa até na nossa consciência, irmãos. Porque desprezar o culto, desprezar os princípios regulamentares do culto, irmão, é desprezar a própria doutrina. E só faz isso quem é infantil. Ou despreza isso quem já está se desviando, irmão. Quem despreza o culto, quem despreza como ele acontece, você pode procurar, é a mesma coisa. Alguma coisa está errada, irmãos. Porque ninguém chega a uma conclusão dessa sem algo estar acontecendo de ruim dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Então não tem como o crente esfriar na fé sem antes ter abandonado princípios espirituais na nossa vida, no nosso cotidiano. Isso só se reflete no que se diz respeito do exercício da fé em si, no culto, né? Então, a igreja é um plano de Deus. Jesus ama a igreja. O plano de Deus sobre a humanidade é através da igreja. Não a instituição, irmão, não o nome, não a denominação, mas a igreja. Aqueles que acreditam, que têm fé, aqueles que foram nascidos de novo, não por vontade humana, mas por vontade de Deus. E esses nascidos de novo são os que Deus ama. Amém? Então, a gente precisa, irmão, de alguma forma, levantar um senso crítico, um alerta no nosso coração, na nossa consciência, acerca daquilo que nos move num ambiente como esse. Porque a gente precisa, sim, irmão, fazer força. Não é à toa que Paulo chama isso de exercício da fé, irmãos. A gente tem que estar aqui, a gente está ouvindo, mas o nosso coração tem que estar acelerando também. A gente não pode estar aqui só ouvindo, só recebendo e às vezes nem administra isso que está recebendo. Então, é engraçado que pessoas ouvem uma palavra e até se alegram com ela. Mas 2, 3 dias depois você pergunta o que foi pregado, a pessoa não lembra. Por quê, irmãos? É porque por mais que aquele conteúdo seja bom, não foi feito o exercício da fé. Não é lembrado, ele não notou nada, ele não foi para as escrituras. Aquilo que foi ministrado, que ele recebeu como palavra de Deus, ele não levou para o quarto de oração. Ele não foi lá orar e perguntar: quem foi que orou domingo? Jesus quer ter um negócio comigo. Israel já me acordou: ei, Deus tem um negócio contigo. Eu disse: eita, tu é crente.
Por quê? Porque a palavra fica, irmão, ela tem que mover o nosso coração, ela tem que mover o nosso entendimento. Então, tudo que a gente faz, irmãos, a partir do momento que a gente passa para fora, é de acordo com como a gente recebe as coisas aqui. Porque a nossa fé, ela não se testifica aqui, irmãos. Ela é abastecida, ela é fortificada, nós somos capacitados aqui para irmos para fora. Entendeu? Então, a gente é crente lá. É por isso que a igreja sofre com relação à perseguição por causa do mau testemunho. Porque a gente se empenha ao momento, ao serviço, ao sacerdócio. Mas o coração rei, a mente, a vida de oração. A nossa vida de oração não tem nada a ver com esse ambiente. A nossa vida devocional de querer a palavra não tem nada a ver com esse momento. Sabe? É triste, irmão, saber que pessoas, tem crente que não louva a Deus. Tem crente que não tem prazer em louvar a Deus. Às vezes eu pego no pé dos ministros de louvor e digo, meu irmão, como é o devocional de vocês? Vocês cantam? Qual é o louvor que vocês cantam? Qual é a música que vocês gostam? E às vezes nem isso eles têm. Mas se como ministro de louvor não tem no devocional o louvor? Se como não há, a conta não bate. Como é que tu expressa a tua fé mediante o teu ministério? Como é que tu canta a tua fé? Não entende. Por quê? Porque muitas das vezes é movido só por padrões, irmãos. E o coração não movimenta, a fé não se exerce. Então a gente precisa, irmãos, ter esse alerta no nosso coração, irmãos, porque a própria igreja está zombando dos crentes, irmãos. Igreja, assim, tem gente que não está aqui, irmãos, porque não quer ser igual vocês, religiosos. Você acredita que os crentes da Luz da Verdade dizem que não vem para o culto na semana porque não é religioso? É feio, né, não, pai? Os crentes não vêm porque não quer ser religioso. Os crentes não vêm, não, mas desse fanatismo todo, não. Tá bom só o domingo. A gente fica, eu não sei se eu choro ou se eu rio, eu fico, Mas esse é o contexto, irmãos, e não é só do nosso, é assim que os irmãos se comportam. Sabe, é difícil a gente chegar a uma conclusão e resolver isso, porque a gente não pode resolver. A gente não pode fazer aquilo que Jesus não está fazendo no coração dos irmãos, né? Se Jesus quiser fazer, faz, amém, já era. Mas nós não podemos fazer muita coisa, não. A não ser chorar e interceder. Mas os irmãos estão dizendo para nós que nós somos religiosos. E eles cobram da gente algumas coisas que eles não têm, mas eles querem que a gente tenha. E eles ficam, mas tu não vai para o culto direto? Então tu tem que ter, eu não sou obrigado a ter. Religioso é tu. Tu que tem que saber de tudo. Tu que tem que manifestar a fé. Entendeu? Então, irmãos, esse tipo de conversa, alguma hora vai chegar no ouvido de vocês. Talvez os nossos filhos estão dizendo isso para nós, né? Vocês são religiosos. A fé de vocês é irrelevante. Não faz nada na minha vida. Então, irmãos, tragam para a vida de vocês aquilo que não tinha no coração dos sacerdotes, que era zelo. Cuide da sua fé, irmão. Cuide, porque a gente está num ambiente como esse, e um ambiente como esse é que vai nos fortificar. Eu sou testemunho, irmãos, do que pode acontecer, do que eu posso me livrar só por estar no meio de vocês, irmãos. A minha cabeça, ela não pensa bem, irmãos. Se não fosse vocês, com o testemunho de vocês, com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, irmãos, eu não sei o que seria de mim. Então Deus cuida de mim através de vocês. E eu sei que outras pessoas também são cuidadas por esse mesmo princípio. Então esse ambiente em si, irmão, ele cura, irmão. Ele liberta, ele sara, ele capacita. Sabe, ele impulsiona para lugares mais altos. Mas isso só vai acontecer, irmão, se nós tivermos zelo.
Isso só vai acontecer se nós, de alguma forma, a gente permitir, irmãos. Porque eu sei que não se trata de estar disposto fisicamente, 100%. Não, irmão. Eu estou aqui cansado, com os olhos ardendo com sono. Eu fui dormir meia-noite e acordei 4 horas da manhã. Então, as coisas, elas são difíceis e cada um tem seu contexto. Vocês sofrem como pai, vocês sofrem como mãe, a gente sofre como empregado, sofre como patrão. Mas esses contextos em si, irmãos, eles nos ajudam a fortalecer a nossa fé. É nesse ambiente de luta e de guerra que a gente vive que a nossa fé é manifestada. E é esse ambiente que nos capacita para isso. Então, se dedique ao louvor, irmãos. Se dedique à palavra. Se dedique à oração. Se dedique à intercessão. Né? Às vezes, eu como ministro de louvor, muitas das vezes as pessoas falavam: o louvor prepara o coração para a palavra. Eu disse: mentira, irmão. É a palavra que me capacita para me louvar. Porque eu vejo o povo louvando e fica louvando heresia. Ou louvando até si mesmo. Sabe? Cantando para si mesmo. Cantando as suas emoções, contando as suas mazelas e querendo encontrar consolo naquilo. Mas cantando para si mesmo, não louvando a Deus. Então, a gente precisa, irmãos, tomar posse desse momento. Sabe? Tomar posse dessa bênção que é o culto para nós. O culto, ele é poderoso, irmãos. A comunhão dos santos, ela é poderosa. Não se trata da capacidade de um pregador, ou do cantor, ou de quem está dirigindo. Não, irmãos. Na simplicidade pode ser verdadeiro e na beleza pode ser mentiroso. A gente tem que buscar a verdade naquilo que a gente sente, naquilo que a gente é. Porque se não houver verdade, irmãos, a palavra não se cumpre. Porque Deus não nos encontra, porque Ele diz que Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se não há verdade, Deus não nos encontra, irmãos. Talvez um grito de socorro seja o primeiro passo. Um grito de socorro. Não é nem maquiagem, irmão. Mas um grito de socorro pode trazer o resultado que a gente necessita. Amém? Não despreze o culto, não despreze a igreja. Isso é dádiva de Deus para nós. Amém? Deus ama a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja, Pai, Senhor Jesus.